Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, né, galera? Primeira coisa que vocês vão fazer, né? Primeira aula de história, tá bom? Primeira aula de história nossa hoje. Depois matemática, tá? Nós vamos entrar com a correção nas páginas 210 e 212. Depois vamos dar a continuação da aula passada, tá? Sobre as capitanias hereditárias, página 213. E matemática, correção no caderno, as divisões exatas, né? Nos exercícios no caderno. E hoje nós teremos inglês também, tá? Então vamos lá, pode começar a copiar a pauta, o cabeçalho. Hoje é dia 12 de maio, né? Do 5 de 2020, terça-feira. Vou dar um minuto para vocês copiarem. Vamos lá. Ó. Na páginas 210 a 212 nós vamos fazer a correção. A 210 e 211 foi dada em sala de aula, só que ela não foi terminada, tá? Não deu tempo de vocês estarem fazendo, né? Que a próxima aula a tia iria corrigir, certo? Vocês iam terminar, dar continuidade em casa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a correção dessa da 210 e 211, que foi feita na sala de aula, pra gente fazer a correção agora, tá bom? Vamos lá então. Vamos apagar. Como não deu tempo de fazer a correção, né, nessas páginas 210 e 211, que era para ter feito em sala de aula, na próxima aula a tia iria corrigir. Então vamos fazer a correção agora, tá? Administração e ocupação das terras brasileiras pelos portugueses. Número 1. Explique de que maneira Portugal deu início à colonização de nossas terras, enviando colonizadores para criar engenhos, explorar as riquezas, fundar vilas e cidades, defender a terra e catequizar os indígenas, tá? Essa é a resposta da número 1, tá? Correção, páginas. Agora, 212 é a da aula passada, tá bom? Enviando colonizadores para criar engenhos, número 2. A número 2 está perguntando: por que fortes militares e feitorias foram criados nos primeiros povoamentos do litoral brasileiro? Para quê? Para proteger o quê?
para proteger a região dos ataques de estrangeiros, tá? E armazenar produtos destinados à venda. Essa que é a resposta número 2, tá? Vamos lá, copia para dar tempo. Então, essa seria a resposta da número 2, tá? Para proteger a região dos ataques de estrangeiros e armazenar produtos destinados à venda. Agora, qual seria a pergunta da 3? Quando a escravidão foi iniciada no Brasil? No Brasil, a escravidão ela foi iniciada no momento em que as riquezas naturais passaram a ser exploradas, utilizando os indígenas para isso, tá? Se acertaram, ok, beleza, parabéns. Essa é a número 3, né? Agora, 4. O que foram chamadas capitanias hereditárias? Lembra que a tia explicou na aula passada? As capitanias hereditárias foram uma forma de administração territorial do Império Português, que transferiu para outras pessoas a tarefa de colonizar e explorar áreas por meio da doação de lotes de terra, tá? Então, essa seria a resposta da 4, tá? O que foram as capitanias hereditárias? Olha aqui, ó, né? Então, as capitanias hereditárias foram uma forma de administração territorial do Império Português que transferiu para outras pessoas. A gente vai dar continuidade lá em cima, tá? Posso estar apagando, qualquer coisa, dá uma pausa aí para vocês estarem corrigindo, tá? Então, a continuação da 4 tá lá em cima, tá? Outras pessoas, a tarefa de colonizar e explorar áreas por meio de doação de lotes de terra. A questão número 5, vocês vão fazer um X na resposta o quê? Certa, correta, tá? Então, nós temos 3 parênteses aqui. Você vai marcar uma resposta, só uma que é certa, correta, tá? Seria o quê, ó? Por que o governo português resolveu dividir as terras do Brasil em capitanias hereditárias? Primeiro, porque não tinha interesse nas tarefas do nosso país? Não. Por causa dos ataques constantes dos franceses e espanhóis? Sim. Né? Na época foi o quê? Por causa dos ataques, né? Nós vamos colocar aí a resposta certa do meio, tá? Constante dos franceses e espanhóis. E a outra por causa da guerra contra os franceses, nada a ver, tá? Então, essa seria a resposta correta. E a número 6, professor? Qual era o nome dado às pessoas que recebiam as doações de terras do rei de Portugal e quais eram as suas funções? Quais seriam? A número 6. Então, na verdade, quem recebia uma capitania hereditária obtinha também uma carta de doação. Número 6 aí. Qual era o nome dado às pessoas que recebiam as doações de terra do rei de Portugal? Quais seriam? Ah lá, tá lá. Lembra que a tia falou? Os que recebiam as terras eram chamados donatários, né? E quais eram as suas funções? Os donatários tinham a função de quê? De administrar o quê? As terras, né? Colonizar, proteger e desenvolver a região, tá? Cabia também aos donatários combater os grupos de indígenas que tentavam resistir à ocupação do território, ok? Acertaram essa aí? E o número 7 tem a letra A e tem a letra B. Quem recebia uma capitania hereditária obtinha também uma carta de doação, um título de capitão donatário e uma lista de atribuições. Cite um direito e um dever que cabia ao donatário.
Primeiro vocês vão colocar o direito, tá? E depois vocês vão colocar o dever. Vamos ver se vocês acertaram aí. Então, qual seria, primeiro, o direito dos donatários? Primeira coisa, o direito deles era o quê? Distribuir terras, tá? Distribuir terras, escravizar indígenas, que eram os escravos deles, cobrar impostos, nomear as autoridades, tá? Esse era o quê? O direito dos donatários. Agora, os deveres. Qual que é o dever do donatário aqui? Lutar contra estrangeiros, estabelecer a ordem diante de conflitos e montar engenhos, tá? Isso daí era deveres deles, tá? O dever de cada donatário. De cada donatário, porque na verdade tem mais de um, né? Agora vamos para o número 8. O que está perguntando a 8? Que fatores fizeram os portugueses colherem o cultivo da cana-de-açúcar e não de outro produto? Vamos lá, se vocês acertaram aí. Que fatores fizeram os portugueses escolher o cultivo da cana-de-açúcar e não de outro produto? Por que escolheram a cana-de-açúcar, na opinião de vocês aí? E na verdade, né? Na opinião e como está o livro aí. Por que será? Então, vamos lá, né? Então, que fatores fizeram os portugueses escolher o cultivo da cana-de-açúcar? Será? Porque não outro produto, né? Na verdade, o açúcar, né? Ele era um produto de quê? De grande aceitação na Europa. Que eles levavam o açúcar lá para a Europa, né? Era vendido por um alto valor. Após experiências positivas de cultivo do Nordeste, lá no Nordeste, já que a cana-de-açúcar adaptou bem ao clima de lá, né? E ao solo nordestino, começou o plantio em larga escala, começou a aumentar, né, a cana-de-açúcar. Seria uma forma de Portugal lucrar com o comércio do açúcar, além de começar o povoamento do território da colônia, tá bom? Então foi o açúcar deu, né, dinheiro aí para eles, né? Então por isso eles começaram com a cana-de-açúcar. E o número 9. Aí nós temos 4, vocês vão enumerar, tá? 4 parênteses. Enumere a sequência correta dos acontecimentos apresentados a seguir. Primeira coisa que aconteceu, foi o início do cultivo da cana-de-açúcar? Não. A primeira coisa que aconteceu foi o quê? A chegada dos portugueses aonde? Ao Brasil. Tá, vocês vão colocar aqui, ó, chegada, tá? Dos portugueses ao Brasil, que tá aí, chegada. Chegada dos portugueses ao Brasil, que é o segundo parêntese. E a segunda coisa que ocorreu foi o quê? Da início da atividade extrativa do pau-brasil, que seria lá, ó, o último parêntese, tá? Número 2. Início da atividade extrativa do pau-brasil. Depois, em terceiro lugar, foi o que? A divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Começou a dividir, né? Cadê? A 3 está aqui, ó. Tá? Divisão do Brasil. Divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Foi isso que aconteceu, ok? Depois, por último, foi o início do quê? Aqui, ó, que eles lucraram aí, ó, o açúcar, né? Então, vocês vão colocar o início do cultivo da cana-de-açúcar, tá? Primeira coisa que aconteceu, então. Vamos lá, vamos recordar. Chegada dos portugueses no Brasil, ao Brasil. Segundo, início da atividade extrativista do pau-brasil. Depois, em terceiro, foi a divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Eles dividiram lá o Brasil em capitanias hereditárias. Está lá o mapinha, conforme está aqui, ó, do ladinho. E por último aí, que é o 4, deu início do cultivo da cana-de-açúcar. Eles iniciaram, né, as atividades. E o número 10.
O que está perguntando a 10 aí? Quais foram as duas capitanias hereditárias que mais prosperaram no Brasil e o que era cultivado nessas terras? Lembra que a tia falou? A prof falou? Só duas que prosperaram. Perdão. Duas capitanias prosperaram. Lembra que a tia falou? Ela tá aqui, ó. São Vicente e a outra, vamos ver se vocês lembram. Lembra que a tia falou aí? Foi o que, ó? São Vicente tá aqui embaixo. As duas capitanias que prosperaram, só as duas. E o que? Pernambuco, ok? Então, vamos colocar as de Pernambuco. Pernambuco e São Vicente, tá bom? Foram as que mais prosperaram. Prosperaram. E tem outra perguntinha, na mesma pergunta tem duas, né? E o que era cultivado nessas terras? Nelas, seus donatários iniciaram o quê? O que está lá em cima, né? Essas duas prosperaram devido ao quê? A cana-de-açúcar, tá bom? O que mais prosperaram? Nelas, seus donatários, que são os donos das terras, né? Iniciaram, viu que estava dando lucro, né? O cultivo de cana de açúcar. Acertaram aí? Acertaram? Parabéns, tá? As de Pernambuco e São Vicente foram as que mais prosperaram. Nelas, seus donatários iniciaram o cultivo de cana-de-açúcar, tá bom? Alguma dúvida aí? Lá nós vamos passar para a página 212, tá? E vamos fazer a correção da aula passada. Ok? Agora, conforme a professora de vocês falaram, né? De acordo, vocês vão responder de acordo com o texto que está aí no quadro, tá? Com base no texto acima, no seu estudo, responda as questões a seguir. Letra A. O que motivou o rei de Portugal a criar o governo geral no Brasil? O que será que motivou? Então, a resposta está lá, tá? Número 11, letra A. O que motivou o rei de Portugal a criar o governo geral no Brasil? Na verdade, o fracasso das capitanias hereditárias, entre as quais apenas duas prosperaram. Lembra a resposta aí que nós fizemos agora mesmo? Está falando das duas, né, que são Vicente e Pernambuco, as quais apenas só duas prosperaram. Então, a criação do governo geral era uma forma de centralizar o poder na colônia e objetivava acabar com os problemas de organização no território, tá bom? Essa é a resposta da número 11, a letra A da número 11, tá? Agora eu pergunto aí, letra B. Onde foi fundada a sede do governo geral no Brasil e por quê será? Vê se vocês acertaram. Para a sede do governo geral, o rei escolheu a capitania da Baía de Todos os Santos. Cadê a Baía de Todos os Santos? Aqui, ó. Fica entre Pernambuco e Ilhéus, tá? Pois ficava mais ou menos no meio da costa brasileira, realmente, ó. Ela ficava mais ou menos no meio da costa brasileira, tá? No meio entre elas aqui, né? Tá centralizada aí.
E o governador-geral podia, assim, atender às necessidades do norte e do sul da colônia. Ele ia atender toda aquela região ali, né? E na letra C, quais eram as funções do administrador do novo sistema? Qual seria eles? Então, na verdade aí, na letra C, eram semelhantes o que aos donatários, né? Parecia por causa dos donatários, as funções. E ele deveria fundar o que? Cidades, explorar sertões, conceder o que? As sesmarias, fazer aliança com os indígenas, facilitar a criação de engenhos, entre outras iniciativas, tá bom? Essa seria a resposta da letra C. Acertaram aí? Certinho? Então, a 12, o que vocês vão fazer na 12? Vocês vão completar as frases e seguir com as palavras do quadro, tá? Então, na verdade, lembra das capitanias hereditárias? Né? O sistema de capitanias hereditárias que fracassou, com exceção de quê? De São Vicente e Pernambuco, porque só duas prosperaram, né? Teve aquela coisa toda. A vinda de quem? Como o governador-geral contribuiu para a colonização e povoamento do Brasil? Foi a vinda de quem? De Tomé de Souza, na verdade, né? Quando Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, ele cumpria as ordens do rei da onde? De Portugal, tá bom? Então, quando Tomé de Souza fundou a cidade lá de Salvador, ele cumpria as ordens de Portugal. Tudo que o rei mandava ele fazer, ele fazia, né? Ele cumpria as ordens dele, né? O que eram as casas grandes? Como que eram feitas as casas grandes, na verdade, na época? Eram feitas de quê? De barro e ficavam em locais mais elevados, ficava mais em cima, né? Não embaixo as casas grandes, né? Aqueles casarões. O donatário recebia o quê? Vocês lembram que a tia falou? Ele recebia uma carta de doação. Para que será? Ó, que lhe dava o direito de explorar as terras da colônia. Por isso que ele recebia essa carta de doação, tá? Ele recebia essa carta de doação, para quê? Para ter o direito de explorar todas as terras, tá? Da colônia. O responsável pela defesa do território na colônia era o capitão Mor. O capitão Mor, que era responsável pela defesa do território da colônia, tá bom? Então, Tomé de Souza ele veio para o Brasil na época e logo que chegou deu início à construção da capital. A sede do governo ficava na parte alta, a Câmara, a igreja, né, na verdade, a igreja também ficava na parte alta e também o colégio, né, o colégio dos jesuítas, ficava tudo na parte alta, tá bom? Agora a parte baixa da cidade, quem ficava? Os armazéns, tá? As casas de quem? Mais? As casas das demais autoridades, tá? As casas das demais autoridades também ficava na parte de baixo, tá bom? E como era o modo de viver dos primeiros portugueses que se estabeleceram nas terras da colônia? Os primeiros moradores tinham um modo de viver simples. E a maioria deles se ocupava da produção do quê? De açúcar, né? Então, ele tinha um modo de viver simples. Os moradores não tinham aquela mansão, aqueles casarões. Aqueles casarões eram só aquelas pessoas mesmo que tinham poder, que é o governador geral, né? Só pessoas lá de alta classe mesmo que moravam nos casarões, né? Agora, as moradias mesmo, os primeiros portugueses estabelecidos na sede da colônia, eram esses moradores que viviam, né, de modo simples, né? A maioria deles se ocupava da produção de açúcar, porque eles viviam disso, né? Então, vocês vão fazer a 213 para a professora, tá? Para a próxima aula, a gente possa estar fazendo a correção, que vai ser terça-feira que vem, tá bom? Agora vamos dar continuidade no livro, no caderno de matemática. Vamos fazer a correção, né, da divisão. Lembra da divisão aí?
Resolva divisões propostas. Quais seriam as divisões propostas? Vamos lá, as divisões exatas, lembra? Então, vamos lá. Letra A, 895 dividido por 31. 900 dividido por 31. Vou fazer a B aqui de uma vez do ladinho, tá? 806 dividido por 26. 806 dividido por 26, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz. O 8 dá para 31? 895 dividido por 31, certinho. O 8 dá para 31? Não, porque ele é menor do que o divisor. Então, eu vou juntar ele aqui. Então, vamos começar pelo 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 62. Então, não. Vamos pelo 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Passou, não passou? Então, no caso, vai ser o quê? O número 2. 2 vezes 31, 62 para 89. 2 para chegar no 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. 6 para 8, 6, 7, 8, 2. Eu vou abaixar o 5, 275. Eu tenho 3, né, que deu 93. Então, vamos tentar pelo 4. 31 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Deu? Não, tá bem lá pra frente. Vamos pelo 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 3, 18. Não. Vamos lá pelo 8. 31 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. Ó, tá chegando perto. Vamos tentar pelo 9. Mas o 9 eu acho que vai passar. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 3, 27. Passou por causa de 5, 6, 7, 8, 9, por causa de 4. Então, seria o número 8. 8 vezes 31, 248. Certo? 8 para 5 dá? Não. O que eu faço? Eu pego emprestado com o 7. Vai valer 6. 8 para 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7. 4 para 6, 4, 5, 6, 2. 2 para 2, nada. Essa daqui é uma divisão exata ou não exata? Não exata. Por quê? Porque agora vamos fazer a letra B. 8 dividido por 26. Dá? Não. O que eu faço? Eu junto que vai dar 80. 80 dividido por 26. Vamos lá, vamos tentar no 2. A gente sempre tenta pelo menor número. 2 vezes 6, 12. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Vamos tentar pelo 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Com certeza o 4 vai passar. Então, vai ser o numeral 3. 3 vezes 26, 78. Isso aqui pode fazer até direto, ó. 78 para 80, 78, 79, 80. 2. Abaixa o 6. Agora, qual número multiplica por 26 dá 26? Moleza, né? 1. 1 vezes 26, 26. Para 26, nada. É uma divisão exata? Sim, exata. Por que exata, professora? Porque não sobrou resto. Sobrou nada, tá? Resto. Zero aí. Letra C. O 9 dá para 37? Não. O que eu faço? Eu junto que vai dar 96. Então, eu pego 37 e vamos pelo 2. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Vamos pelo 3.
3 vezes 7, 21. Vão 2. Tá dando para acompanhar direitinho aí? Qualquer coisa, vai lá nos comentários e fala, ó, não tô conseguindo chegar, tá, gente? Por favor. 3 vezes 3, 6. Mais 6, mais 1, 7. Não, vamos ver pelo 3. 37 vezes 3. 3 vezes 7, 21. Vão 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 9, 10, 11. Então, não, ultrapassou. Então, vai ser o número 2. 2 vezes 37, 74. 4 para chegar no 6. 4, 5, 6, 2. 7 para 9, 7, 8, 9, 2. Abaixa o 2, ficou 222, tá? Aí vamos, eu tenho o 2 aqui, já sei o resultado do 2, do 3 é 111. Vamos tentar lá pelo 5. Eu acho que o 4 não vai dar ainda. 37 vezes 4. 4 vezes 7, 28. Vão 2. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. Mais 2, 12. 13, 14. Também não. O 5. 5 vezes 7, 35. Vão 3. 5 vezes 3, 15. 16, 17, 18. Ainda também não. Vamos pelo 6. 6 vezes 7, 42. Vão 4. 6 vezes 3, 18. Mais 4, 18. 19, 21, 22. Certinho, ó. Então, vai ser o 6. 6 vezes 37, 222. Para 222, nada. Essa vai ser uma divisão o quê? Exata, porque sobrou zero, não sobrou nada, tá? Ela não sobrou o resto, tá? E aí, tudo bem? Tá conseguindo acompanhar com a tia? Vamos lá, dá uma pausa para vocês copiarem aí. Vamos para a letra D. 478 dividido por 28. O 4 dá para 28? Não. O que eu faço? Eu vou juntar. 47. Qual número multiplica por 28 vai dar 47? Então, vamos fazer a conta lá. Ó, 28 vezes, vamos pelo 2. 2 vezes 8, 16. Vai, 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Ixi, estourou. Estourou pelo 2. Então, nós vamos para o número 1. 1 vezes 28, 28. O que eu faço aqui? 8 dá para 7? Não. Vai 1 aqui, vai ficar 17. Eu peguei emprestado 4 e vai valer 3. 8 para 17. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9. 2 para chegar no 3. 1. 19. Ok? Vê se tá certinho aí. Vamos lá novamente. 4, 12, 13, 14, 15, 16. Também não, é 198. Vamos tentar lá para o 7. 7 vezes 8, 56. Vão 5. 7 vezes 2, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ó, 196. Então, vai ter que ser o 7. Tá? Tem que ser o 7. Ó, 7 vezes 28, 196. Correto? Ó, 196. 6 para chegar no 8. Ah, não precisa nem fazer, né? Vai direto. 196, 197, 198. Resta quanto? 2. É uma divisão exata? Não, porque restou 2. A exata não resta nada. Letra E. Letra E, 2.189
2.189 dividido por 42. Vocês estão acertando aí, galera? 2 dá para 42? Não. O 21 também não. Então, eu vou pegar o 218, certo? Então, vamos lá. 218. Vamos lá com o número maior, mais ou menos, que o 2 vai ficar pouquinho, né? Ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. 768. Vamos lá pelo 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. Não ultrapassou, né? Então, vamos pelo 5. 42 vezes 5. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 4, 20. Mais 1, 21. 210. Então, com certeza vai ser o 5, porque o 6 estourou, né? Passou. 5 vezes 42, 210. Então, 210 para 218, resta 8. Não precisa fazer a conta. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218. Então, resta 8. Abaixa o 9. Agora, como multiplica por 42 dá 89. Vamos fazer mais as contas aqui. Vamos lá pelo 2. 42 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 84, porque o 3 vai ultrapassar, né? 2 vezes 42, 84. Para 89, 84. 85, 86, 87, 88, 89. Então, vai restar o quê? 5, ok? Ó, resta 5. 4 para 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem quiser fazer isso, abaixa os zeros, tá bom? Então, uma divisão exata essa daqui ou não exata? Não exata, tá? Porque sobrou o resto, né? Restou 5 aqui, ok? Então, quais são as divisões exatas? Seria a letra B, né? Letra B e C, ok? Por que? A tia até mandou justificar. Explique sua resposta. Por que a B e a B e a C? Exata porque não sobrou o resto, né? Na verdade, exatas porque não sobrou nada. Resto é diferente de zero, tá, gente? Porque apresenta zero. Exatas porque não sobrou nada. Tá bom? Ok? Até aí tudo bem? Acertar as continhas? Tá com alguma dificuldade? Agora é o probleminha, né? Lembra do probleminha que a tia deu o desafio aí? O salário de João é composto por uma parte fixa de 1.580, mais comissão, que é calculada sobre o valor das vendas que faz. Quanto ele receberá este mês se sua comissão for 2.358? Então, o salário de João é composto por uma parte fixa, certo? Tá aqui, 1.580. Mais comissão que é calculada sobre o valor das vendas que faz. Quanto ele receberá este mês se sua comissão for 2.358? Então, ele vai somar com a parte fixa, que é o salário dele de 1.580, mais a comissão dele de 2.350. Essa conta vai ser de quê? Adição. Por que adição? Porque ele está somando o salário dele, fixo, mais a comissão que ele ganhou no final do mês, tá? Agora, geralmente vocês sabem, né? Unidade, dezena, centena e milhar. A gente sempre começa pela unidade, se vocês já sabem, tá? Então, vamos lá. Número debaixo de número, tá, gente? O certo é colocar número debaixo de número para não ocorrer o risco de errar, tá? Por causa de um número, erra a conta todinha.
2.358, tá? Então, vamos lá. 8 mais 0, 8. 5 mais 8, 8 mais 5, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Vai 1. 5 mais 1, 6. Mais 3, 6, 7, 8, 9. 2 mais 1, 3. Como se lê isso aqui? 3.938. Então, cada problema, vocês têm que colocar a resposta, tá? Se é uma pergunta, quanto ele receberá este mês se sua comissão for de 2.358? Então, na verdade, ele receberá R$100, né? 3.938, ok? Conseguiram fazer isso daí direitinho? Conseguiram? Beleza, parabéns, tá? Agora nós vamos para a atividade que você vai fazer, tá? Na próxima aula eu vou estar fazendo a correção, tá? Operações com números naturais. Operações com números naturais. Número 1 resolve as operações a seguir. Vamos lá. Então, é isso aí, turminha. Vocês vão estar fazendo as operações com números naturais, tá? E amanhã nós fazemos a correção. Amanhã nós teremos matemática, né? Quarta-feira, se eu não me engano. Deixa eu te ver. Sim, matemática, tá? Amanhã é língua portuguesa e matemática. Então, vocês vão estar fazendo essas operações, tá? E amanhã a gente faz a correção. Agora vocês ficam com a aula da tia Laís, de inglês, tá? E até amanhã, se Deus quiser, tá bom? Beijo pra vocês, tá?